olhar juntos também o que não muda com esses vetos aí do governo, porque o governo manteve, por exemplo, o trecho sobre a recontratação de usinas movidas aí a carvão mineral nacional até 2040, um dispositivo que foi alvo de forte pressão por parte de agentes do setor elétrico. A gente segue falando então sobre esses vetos, inclusive para entender um pouco mais sobre a reforma do setor elétrico. A gente vai conversar agora com o Alexandre Viana, CEO da Envol. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo aqui no Money. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. É um prazer estar contigo com os assinantes da CNN. O prazer é nosso em te receber. Eu quero muito saber a sua avaliação, principalmente com relação aos impactos do veto relacionados ao curtailment. Como é que você enxerga e como é que vocês da empresa enxergam realmente a questão da previsibilidade de custo também, dos custos para o consumidor, por exemplo? Ótima pergunta, Muriel. Aqui na Envol, a gente tem feito muitos estudos sobre curtailment, né? É um tema que tem afetado o setor nos últimos 2 anos de energia renovável. A gente entende que os vetos foram adequados pelo seguinte: no que tange o investidor ter previsibilidade, nós entendemos que quando há um problema da rede, ele tem que ser ressarcido. Por que isso? Porque, de fato, ele fez a parte dele, ou seja, ele programou os investimentos no parque, considerando como uma rede que estava ali posta e que foi dado para ele conexão. Agora, quando se diz que, no jargão do setor, de riscos de mercado, o que seria o risco de mercado? Um excesso de geração solar ou eólica ou renovável, no qual não há consumo, não há carga. Nesse caso, de fato, não faria sentido o que foi uma emenda aglutinativa, de você também ressarcir isso, porque aí não seria um risco de mercado, né? Seria uma opção dele como investidor que fez investimento e depois não teve carga. Então, dado isso, a gente entende que o veto, nesse sentido, foi adequado e que também é adequado à redação atual da lei, no qual, se o problema for da rede ou de um equipamento externo à usina, o investidor será ressarcido. Aproveito para te perguntar, Alexandre, se essa exclusão especificamente do repasse do curtailment para a conta de luz dos consumidores, se isso pode alterar a estratégia de vocês com relação à contratação de energia renovável também. Ótima pergunta. Hoje já entra na equação, tá, Muriel, dos grandes consumidores de energia. A gente, como consultoria, apoia vários consumidores, também geradores. Então, tanto do lado do consumidor quanto do gerador, todos estão analisando a questão do curtailment. Então, o gerador ele já considera no plano de negócio que um certo nível de curtailment vai acontecer no Brasil. Obviamente, eles esperam que esse nível reduza ao longo do tempo, porque senão se torna muito complexo o investimento em renováveis. E o consumidor também considera, se ele for num esquema de autoprodução, que ele pode ter um problema de não conseguir ter toda a energia que ele imaginava com o benefício da redução de subsídios, né, de encargos, no caso. Então, sim, tanto o consumidor quanto o gerador já estão considerando a questão do tamanho do curtailment no Brasil. É um ponto que em toda discussão de negócio hoje já entra. E queria entender se na avaliação de vocês esses vetos podem gerar algum tipo até de insegurança jurídica no setor especificamente. Como é que vocês estão lidando com esse cenário com relação a vetos ou não, até para os contratos? Sim, na questão da insegurança jurídica do ponto, qual que é o nosso entendimento? Que quando se trata do investimento futuro, que como o contrato está escrito, você tem que analisar a regulação do momento e a partir daí ver se isso é um fato que muda as condições econômicas do contrato. No caso do curtailment, o curtailment elétrico, de fato, nosso entendimento aqui da Envol, que faz todo sentido ele ser ressarcido, porque o empreendedor ele fez o seu melhor esforço, ele colocou o projeto de pé e eram as regras vigentes. Então eu não vejo como um problema de segurança jurídica, ou então de insegurança jurídica, o veto que aconteceu. O ponto é, quando eu tenho alteração de regulação, eu tenho sempre que ver nessa transição regulatória como que fica quem está no meio do caminho. Então, projetos novos, ou então, no caso, tem um outro ponto que também tem a ver com o curtailment de forma colateral, que é a autoprodução, porque geralmente o autoprodutor também é um projeto renovável. Então, eu acho que o ponto, Muriel, do jeito que foi colocado, eu não vejo como uma insegurança jurídica do jeito que foi colocado, tá, a lei e os vetos. Já era esperado, por exemplo, esse veto do energético. Obviamente, o setor está no seu papel de pedir, né, de imaginar que o energético, que seria esse curtailment, quando tem excesso de geração solar e eólica, também fosse ressarcido. Mas já era esperado, de certa forma, quando se discutia entre os técnicos, que o que deveria ser aprovado seria somente mesmo o curtailment elétrico barra de confiabilidade, que é esse de problema da rede.
Perfeito. E aí outro ponto também que eu queria entender, especificamente com relação ao veto do mecanismo do preço de referência do petróleo, quanto que isso pode influenciar até o cenário do setor elétrico especificamente? Quanto que vocês receberam essa notícia do setor de petróleo? Do setor de petróleo, ele impacta mais até mesmo o setor de petróleo e gás, fica mais restrito ali, porque impacta os royalties. Havia uma Tá. preocupação, óbvio, do governo sempre de aumentar a arrecadação, isso é natural, né? A gente sabe, está no debate macroeconômico, não é segredo para ninguém. Então, se alterasse de fato o preço de referência, você teria preços mais precisos, mas provavelmente preços mais altos e mais voláteis. Então, isso, de algum modo, iria elevar também até a gasolina no final do dia, porque se vira maior custo de investimento de certeza para a Petrobras ou para os players de petróleo, isso vai aumentar no final do dia para o consumidor. E também poderia mais para frente, não agora, conforme vai evoluindo o mercado no Brasil, você ter custos mais altos para as termoelétricas lá na frente. Então poderia ter, mas aí estou falando um cenário bem de largo prazo, tá? De 5 anos à frente, algum impacto no que a gente chama de CVU, que é o custo variável unitário das termoelétricas. Então, no curto prazo, há um impacto mais, vamos dizer assim, de caixa do governo e de maior estabilidade para a Petrobras fazer investimentos, e no longo prazo, para o setor elétrico, poderia ter um rebatimento nos custos de operação do sistema. E olhando ainda para esse cenário, a minha dúvida é com relação se esse conjunto de vetos pode melhorar ou piorar, ou quanto que isso pode realmente afetar a percepção de estabilidade desse mercado, até para o investidor desse mercado livre, quanto que na sua avaliação isso pode ter um impacto? É bem colocado sobre os vetos, né? Porque hoje é natural, né? Os diferentes segmentos da sociedade disputam no Congresso, né? Para colocar argumentos na lei que lhes favoreçam. Isso é normal em qualquer democracia. Então, obviamente, havia uma disputa entre os diferentes pontos do setor elétrico ou da sociedade para colocar mais elementos que favoreciam seus investimentos. Então, é natural esse tipo de veto. Então, por exemplo, eu acho que ao meu ver, a preocupação maior do setor não está nem nos vetos, tá? Está mais eventualmente no que algumas coisas que foram aprovadas. Então, minha preocupação que eu tenho, por exemplo, são com os encargos a longo prazo. Porque a gente tem ali uma obrigação de contratação, por exemplo, de algumas térmicas, né, que a gente viu, embora eu seja até defensor de confiabilidade do sistema e de térmicas à medida certa, mas tem ali uma obrigação de contratualidade de contratação de térmica a carvão, tem ali também uma obrigação de contratação de algumas fontes no longo prazo, né, mesmo renováveis, mas tem ali obrigação de contratação de PCH, de biomassa. Não que eu seja contra a contratação dessas fontes, mas eu acho que via lei não é a melhor forma. A melhor forma é via uma análise técnica feita pela EPE, pelos técnicos, de quanto de energia eu vou precisar para, por exemplo, aumentar a confiabilidade do sistema. Então, para mim, esses pontos de contratação compulsória de fontes são mais problemáticos a longo prazo do que propriamente os vetos em si. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Os vetos eles têm muito mais a ver com uma disputa que havia natural entre os diferentes órgãos ou grupos do setor elétrico por uma lei mais favorável, mas o que me preocupa mais a longo prazo são você aumentar demais o nível de encargos no setor. Perfeito, Alexandre. Outro ponto que eu queria entender também diante desse cenário, quais seriam as mudanças regulatórias que, na sua avaliação, seriam consideradas urgentes diante desse cenário, até para garantir uma expansão sustentável desse setor, sem prejudicar os consumidores? Um ponto acho que muito importante, Muriel, que a gente começou a discutir no último ano e agora está mais forte. Você até na sua fala de introdução mencionou, né, a expansão rápida de fontes renováveis. O Brasil está fazendo já um processo de alguns anos de reduzir os subsídios para as fontes renováveis. Então já está no processo de ajustamento disso. A minha preocupação agora é que, com a abertura do mercado, ou seja, até foi um pouco falado, porque acabou tendo outros assuntos que acabaram tomando o debate. Nesse pacote, o mercado vai se abrir, ou seja, em 2 anos, todos os consumidores de baixa tensão, comerciais e industriais, vão poder comprar energia no Mercado Livre. E em 3 anos, grosseiramente falando, nossa casa, também vamos poder escolher o supridor de energia. Isso por si só traz um choque, deveria trazer um choque de eficiência no setor em termos de competição. Dado isso, uma das coisas que resolveria ou ajudaria a resolver o problema que você colocou no começo, de subsídios, de eficiência, seria você permitir que o consumidor residencial, eu e você e quem está nos assistindo,
sentisse a alteração do preço nas horas do dia. Isso já resolveria muita coisa, ou seja, ter uma tarifa horária de energia. Essa tarifa horária ajudaria para resolver, por exemplo, o problema que a gente vê hoje com a questão da geração distribuída, que foi um ponto que você colocou também na abertura, né? O crescimento rápido da geração distribuída, e muitas vezes com algum subsídio cruzado, por mais que seja polêmico, ele acontece muito porque não tem uma tarifa horária. Se eu tenho uma tarifa horária, o que aconteceria na prática? Eu, consumidor, poderia escolher que hora eu estou consumindo energia. Eu iria consumir energia, teoricamente, em horas mais baratas. Então, eu teria um incentivo para, por exemplo, consumir mais energia durante o dia, quando tem excedente de energia solar, ou então algumas horas da noite. Então, isso é urgente, eu entendo, a gente discutir rapidamente uma tarifa horária para o consumidor residencial. Isso envolve questões regulatórias, também até tecnológicas, de medidores inteligentes, para que o consumidor responda. Aí talvez não, eu posso até afirmar que melhoraria muito a eficiência do setor, e essas discussões de subsídios e problemas diminuiria, porque aí o consumidor responderia a preço. Então, nessa linha de modernizar o setor elétrico, que foi a intenção da MP convertida em lei, na prática foi uma reforma do setor, né, que a gente fez agora. Foi aproximar o Brasil de mercados mais modernos, mas ainda temos que discutir muito a questão da tarifa. Se o consumidor não responde ao preço horário, a uma tarifa horária, de fato você perde muito de eficiência, fica muito mais caro operar o setor. Muito bem, Alexandre Viana, CEO da Envo, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, viu, para a gente entender um pouco mais sobre esse setor e os avanços, principalmente. Eu que agradeço, Muriel, sempre à disposição para conversar com você e com os assinantes da CNN. Obrigada, uma boa tarde para vocês por aí.